vem pra cá, senador Girão e deputado Marcelo Van Hatten. Bom, primeiramente, pessoal, fora Lula! Fora Alexandre de Moraes! E viva o Brasil! Viva o Novo! O melhor senador da República, Eduardo Girão! E eu, com o melhor deputado federal do Brasil, Marcelo Van Hatten! Estamos juntos aqui, pessoal, Eduardo Girão e eu. Nós, lá na bancada do Novo, temos ainda a representação do Ricardo Salles, da Adriana Ventura, estão aqui presentes conosco. Peço para se levantarem. Luiz Lima! E Gilson Marques! É uma bancada de estrelas, a gente trabalha junto, a gente está sempre, né, Girão? Tanto na Câmara como no Senado, trabalhando em conjunto pelo Brasil. Eu acho que esse é o grande recado que o Novo está dando hoje para todo o nosso país. Nós podemos fazer política com integridade, com seriedade, com respeito aos nossos princípios, sem nos desviarmos no meio do caminho, sem traçarmos, muitas vezes, o caminho mais fácil, que é o caminho do atalho, mas que não vai nos levar a uma vitória permanente, sustentável. Nós estamos vendo agora o presidente Eduardo Ribeiro, que, aliás, aqui de Santa Catarina, uma salva de palmas para o estado de Santa Catarina, por ter um presidente nacional do Partido Novo. Levante, Eduardo! E o Calil, que faz um excelente trabalho. Cadê o Calil? Estava aqui há pouco no nosso pau. O trabalho está ali. O Calil, levanta, Calil. Também merece mais uma salva de palmas. Foi pouco que recebeu pelo tamanho do evento. O maior evento da história de Santa Catarina do Partido Novo. Parabéns, Calil. Espero que o próximo seja maior, mas por enquanto tu está de parabéns. Eu quero aqui falar para todos vocês que estão decepcionados, indignados com o que está acontecendo no Brasil, que eu também estou indignado. O Girão também está indignado. Nós todos estamos todos os dias preocupados com os rumos da nossa nação. Mas isso não pode nos fazer parar. Pelo contrário, como diz aqui na camiseta do nosso Novo do Rio Grande do Sul, nós precisamos ter coragem para fazer o que é certo, sempre. E é isso que a gente precisa levar de mensagem para todos que estão fora desse evento. Hoje tem 1.000 pessoas aqui, mas são milhões de catarinenses e de brasileiros que precisam de uma mensagem de otimismo, de coragem. Pessoas que chegam para o Girão, que chegam para mim quando a gente pousa em qualquer aeroporto do Brasil, quando a gente caminha pelas ruas das nossas cidades e dizem o seguinte: parabéns, Girão, pelo teu trabalho. Por favor, não desista. Você já ouviu isso, Girão? Todo tempo. Todo tempo. E eu respondo: eu não vou desistir, mas não me abandone. Não desista você também. Permaneça na trincheira, continue acreditando, porque vamos vencer. Não podemos desistir porque tem muita gente lá fora esperando justamente essa mensagem de ânimo, de motivação, de coragem, de vontade de mudar, de fazer as coisas certas. Nós vivemos num país em que as pessoas são criativas, são amorosas, são hospitaleiras, são pessoas de bem, na sua maioria. Estamos realmente vivendo num momento muito difícil em que aqueles que deveriam estar, inclusive, cumprindo pena pelos crimes que cometeram, estão governando. E aqueles que são honestos e denunciam os crimes que estão cometendo são perseguidos, colocados, inclusive, no ostracismo, pela censura nas redes sociais ou até mesmo na cadeia. Eu sei, é difícil quando a gente vê tanta injustiça, mas é por causa de vocês, é por causa de cada um de vocês, dos mais de 1.000 que estão presentes nessa manhã do evento do Novo, que nós temos esperança de mudança no Brasil, porque vocês são justamente a semente da mudança que o Brasil precisa. Nós vivemos ontem o período talvez mais grave de todo eles, quando a gente vê um ex-presidente da República sendo buscado em casa para colocar tornozeleira eletrônica, proibido de sair durante o fim de semana, à noite, durante 12 horas do dia, das 7 da noite até 7 da manhã, não podendo sair de casa durante a semana, redes sociais censuradas, não só as dele, como também a de qualquer pessoa que postar uma imagem sua, a partir de agora, vai poder ser sancionado também pelo ditador Alexandre de Moraes. Mas logo depois, à noite, nós vimos a reação numa escalada que está começando a ficar muito perigosa, aliás, já está para o nosso país, do Supremo Tribunal Federal recebendo sanção dos vistos dos seus membros por parte
do governo americano. E aí dizendo que ataque à soberania é isso. Na verdade, não há nada mais soberano do que um país decidir quem pode ou quem não pode entrar no seu país. E o que nós estamos vendo agora é justamente uma reação ao ataque da soberania dos Estados Unidos, e não só dos Estados Unidos, mas de outros países também. Porque quando um ministro do Supremo Tribunal Federal, que já abusa ilegalmente das suas funções dentro do Brasil, começa a censurar cidadãos brasileiros no exterior, pedir a extradição de cidadãos por crime político, manda prender, inclusive, norte-americanos em solo norte-americano e censura suas redes ou bloqueia as contas bancárias de empresas americanas no Brasil de forma ilegal, o que está acontecendo é um ataque à soberania dos Estados Unidos, e não o contrário. O que nós estamos vendo desde o início desse desgoverno, dessa ação do governo Lula junto com o STF, é uma perseguição desenfreada aos moldes do que acontece em Cuba, na Venezuela, na Rússia, na China, no Irã, contra qualquer tipo de oposição ao PT. Mas nós estamos aqui para dizer, nós não temos medo, Lula! Nós não temos medo, Alexandre de Moraes. Nós vamos continuar falando, porque nós vamos vencer ao final, porque estamos ao lado do que é justo, do que é certo, do que é correto para a nossa nação. Nós não vamos desistir do nosso país. Nós vamos continuar trabalhando, né, Girão? Em favor de cada um daqueles que são perseguidos, e não precisa ser do Novo. Aliás, tem gente, inclusive, com quem nós já tivemos discussões calorosas e até em alguns casos eu mesmo já fui vítima de ataques, de ofensas, de pessoas que eu defendo, porque entendo que a liberdade de expressão dessas pessoas é muito mais importante do que a destruição das instituições que está sendo promovida. Mas para nós podermos recuperar o caminho da democracia e da liberdade do Brasil, nós precisamos estar preparados para a eleição mais importante das nossas vidas. São as eleições de 2026. Nós vamos precisar ter uma maioria de deputados federais lá na Câmara dos Deputados. Nós vamos precisar ter uma maioria, Girão, de senadores da República alinhados com o que nós queremos para o Brasil. É triste ver aquela lista de senadores a favor do impeachment do Alexandre de Moraes e ver que não sai ali dos 35. Precisamos de 41. Falta apenas 6, e na próxima eleição nós vamos renovar 2/3 do nosso Senado da República. 2/3, e nós precisamos eleger 2 senadores de direita em cada estado do nosso país para termos essa maioria no Senado e realizar o impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal, e que se comece pelo Alexandre de Moraes, e eu quero ser um desses 2 senadores de direita eleitos pelo meu estado do Rio Grande do Sul. E assim, Zema, que é o nosso governador de Minas Gerais, Eduardo Girão. Zema, que é o nosso melhor exemplo no país de administração pública depois de pegar a destruição total do seu próprio estado. Aliás, tem uma coisa que eu invejo de Santa Catarina. Eu quero agradecer muito os catarinenses pelo apoio a nós gaúchos, nossos vizinhos, no momento que a gente mais precisava. Tá? Muito obrigado mesmo pelo apoio que vocês deram. Sempre me emociona. Sou gaúcho com muito orgulho, não troco o meu estado por nenhum outro, mas tem uma coisa que eu invejo dos catarinenses: nunca foram governados pelo PT. E o Zema pegou aquele estado, Thiago Mitrô, que foi nosso colega da bancada, destruído pelo PT, destruído pela velha política, e colocou o estado de volta de pé. Uma pessoa que era absolutamente desconhecida no meio político, mas era conhecido como líder admirado na sociedade, que é o que vocês todos são aqui. O Zema é o grande exemplo daquilo que o Novo é, daquilo que o Novo tem a oferecer para a sociedade. Líderes, pessoas admiradas, muitas vezes que não são atuantes ainda na política, mas que despertaram no momento adequado, que é agora, como disse o Calil, é a partir de agora, para fazer a diferença na política. E por isso que eu tenho tanta convicção que, com essa injustiça que estão fazendo com o Bolsonaro, se ele não puder realmente ser candidato à presidência da República, a melhor opção que nós temos é o Romeu Zema, do Novo, para ser o nosso presidente do Brasil.
E assim, Girão, porque eu quero fazer mais um bate-bola com ele aqui daqui a pouco, e também a gente combinou de não usar todo o tempo, e já vou indo aqui para a parte do meu encerramento para passar para esse grande senador, nosso parceiro, e assim eu convoco cada um de vocês aqui em Santa Catarina a fazer aquilo que o Brasil está pedindo. Vamos estar preparados em 2026 e para isso precisamos caminhar todos os dias. Nós precisamos voltar para as ruas. Nós precisamos voltar para as ruas. Antes era vem para a rua, não era? Agora é volta para a rua. Nós precisamos pressionar o Congresso Nacional. Está nas mãos de Hugo Mota e Davi Alcolumbre, Hugo na Câmara, Davi no Senado, fazer a diferença como representantes da população no Congresso Nacional, e não importa quem são, se concorremos, nós dois, aliás, como candidatos a presidente de uma das casas contra eles, nesse momento são eles os responsáveis por resolver esse problema, porque eu não posso esperar nada de sensatez do STF, nem de diplomacia do Lula. Concordam comigo? Não dá para esperar sensatez do STF, nem diplomacia do Lula. Nós precisamos contar com o povo do nosso lado, porque ano que vem tem eleição e não tem nada que bote mais medo em deputados que querem se reeleger ou em senadores que queiram se reeleger do que o povo na rua. E esse papel cumpre ser desempenhado por cada um de nós, nas nossas cidades, nas nossas capitais, Brasil afora, porque nós queremos um Brasil diferente desse Brasil que está aí. Um Brasil verdadeiramente democrático, livre e que seja a nação admirada, que todos nós no coração já admiramos, mas mundo afora, e para isso nós precisamos, sem dúvida nenhuma, derrubar esse governo, impeachment do Lula e acabar com esses abusos no STF, impeachment do Alexandre de Moraes. Muito obrigado a todos. Paz e bem, pessoal. Eu quero em primeiro lugar, Calil, dizer da minha alegria de estar no segundo evento. Eduardo, eu só tenho 3 anos de novo. E é o segundo evento regional do Novo que eu, com muita honra, eu venho, que é de Santa Catarina. E a gente percebe uma energia, uma consciência muito grande de vocês. E estou muito feliz aqui. O berço do Novo, hoje no Brasil é aqui, prefeito mais bem avaliado, estava agora no café da manhã do hotel, Adriano, e uma pessoa chegou para mim, para o Marcelo, e disse, olha, eu sou de Joinville e tal, e a gente perguntou, e o Adriano, como é que está lá? Espetacular. Poxa vida, elogiou, não foi? Então, assim, 100%. Calil, parabéns pela tua liderança. A Ana, eu quero agradecer que foi me pegar no aeroporto ontem, o Leonardo, toda a equipe aqui, você vê que é um evento organizado com muito carinho. E dizer o seguinte, daquela sua apresentação aqui, memorável, que você fez no começo, perfeito, eu só tenho uma discordância, eu gosto de colocar mesmo seu contraponto. Santa Catarina também merece presentear o Brasil com um senador da República, e esse nome nós temos, Gilson Marques, que faz a diferença dentro do Congresso Nacional. Eu sou testemunha disso, corajoso, um homem que representa muito bem, não apenas esse Estado abençoado, mas como o Brasil. Eu acho que a gente precisa ter alguém da terra aqui também, tão novo, que está crescendo e vai crescer muito mais. A gente precisa de um Senado forte. Mas 2026, Luiz Lima, meu querido irmão, grande deputado também do Rio de Janeiro, presente você ter vindo pelo Novo, para o Novo. 2026 pode ser muito tarde. Já pararam para pensar nisso? O momento que a gente está vivendo hoje, e que semana para realizar esse evento, não podia ter sido mais emblemática. Nós começamos com o ministro Dias Toffoli, acabando com a Lava Jato, colocando a pá de cal na Lava Jato, com relação à delação do
e o CEF do doleiro, agora vale tudo. Vale até devolver o dinheiro de quem roubou do jeito que está. Tivemos ontem, por mais que você discorde do Bolsonaro, tenha restrições, mas está errado. É uma perseguição. Não podemos aceitar acontecer o que está acontecendo no Brasil, implacavelmente sendo caçado quem pensa diferente. Marcelo está com processo da Polícia Federal. Tem senadores, tem deputados que andam com o passaporte no bolso o tempo todo. O Brasil virou um momento que nós precisamos agir de forma ordeira, pacífica, como tem que ser. Mas você falou a chave, Marcelo. Nós temos que imediatamente, mas é imediatamente, já tem várias cidades amanhã se mobilizando para as ruas. E eu gostei do slogan, volta às ruas. Porque se depender de Davi Alcolumbre e de Hugo Mota, nesse recesso vergonhoso que a gente está, nós estamos de recesso. E tudo isso foi caso pensado, calculado de forma sórdida. Eles marcarem um recesso e no dia seguinte fazerem a aberração com o ex-presidente da República que fizeram ontem. O Brasil está tendo ajuda, primeiro, de brasileiros que estão ajoelhados no chão, orando muito por esse país. E essa ajuda está vindo inclusive de fora, porque se depender hoje da apatia que a maioria dos brasileiros tem, se depender hoje desse Congresso, com raras exceções, acovardado, 2026 pode ser tarde demais. A democracia está em frangalhos no Brasil. Nós precisamos retomar a nossa democracia o quanto antes. Então, fica uma sugestão, quem sabe, daqui a gente já pode sair. Eu devo estar voltando para Fortaleza. Estou conversando muito com os deputados, principalmente o André. Porque, às vezes, o papel da gente, Marcelo, é expor o que está acontecendo. E, de uma certa forma, pressionar o presidente da Câmara e o presidente do Senado, que estão como um puxadinho do STF e do governo Lula. Então, eu combinei com o Marcelo antes, a gente abrir a palavra para vocês. Quem quiser fazer perguntas, aí a organização vê como é que pode organizar, para a gente poder trocar uma ideia sobre esse momento que está incomodando o cidadão de bem. Como vai ser no Brasil? Essa semana é chave. A escalada que está acontecendo no Brasil com os Estados Unidos é muito grave. É muito grave. A gente sabe o cenário perigoso que a gente está. E só tem duas coisas que eu vejo que podem resolver. Porque o governo Lula não tem capacidade de negociação nenhuma. Se contrário, está gostando do que está acontecendo. Está gostando. Questão ideológica. É o inimigo comum que quer ter seus projetos políticos. Então, nós temos que fazer uma anistia, sim. A injustiça é grande no Brasil e nós temos que fazer um impeachment do ditador maior, porque ele não está sozinho, não. Tem gente que não perdoa nenhum. Mas o grande ditador do Brasil que precisa ser parado, e nós precisamos voltar ao impeachment antes de 2026, é do Alexandre de Moraes, não junto com o Djalma, e todos os brasileiros, e todos vocês catarinenses, para que a gente possa fazer. Tem uma pergunta? Só antes de repassar com o nosso mestre de cerimônias, fazer as perguntas que ele recolheu aí, eu estava refletindo sobre essa pergunta, viu, Girão? Porque a gente está falando sobre STF, sobre Novo, sobre Lula, sobre tudo, e a pergunta que o painel nos faz também é como resistir ao autoritarismo disfarçado de justiça.
eu comecei a refletir sobre isso. Acho que para resistir ao autorismo disfarçado de justiça não tem muito mistério, não. Né? Contrata um bom advogado, preferência familiar de um ministro do Supremo Federal, do Supremo Tribunal Federal. Bom advogado, não. Bem relacionado. Bem relacionado, então vamos trocar o bom por bem relacionado. Tenha bastante dinheiro, acho que é importante para poder pagar, né? Às vezes até um parecer jurídico, depois a defesa é ainda mais cara. For filiado ao PT é um plus, se for do PSOL, com. A gente sabe o que está acontecendo, a gente vê diante dos nossos olhos o autoritarismo disfarçado de justiça. Existem caminhos para enfrentar e fazer parte do sistema, seja bem relacionado com a OAB federal. Às vezes, até as estaduais, lá no Rio Grande do Sul, a gente tem até um certo orgulho que o nosso presidente está indo bem. Mas existe outra forma, que é de não se sujeitar a esses esquemas e não se sujeitar ao que o sistema quer que a gente faça. E é esse o caminho que a gente convida todos a trilharem junto conosco. Não é à toa que a gente está falando todo dia, lá na Câmara e lá no Senado, sobre isso. Não é para jogar as palavras ao vento, não. É para conscientizar e para mobilizar. Vamos ser parte dessa mudança. Obrigado. Projetos que hoje tramitam lá no Congresso e que são projetos que vocês entendam serem prioritários para toda essa discussão e essa mudança que o Brasil tanto precisa? Eu falo depois completo, pode ser. A próxima começa por você, então. Tem vários projetos, ótima pergunta, porque nós estamos lá não só para falar, não só para denunciar, não só para conscientizar, mas também como os nossos vereadores fazem aqui, prefeitos, e todos aqueles que estão nos cargos públicos, nós estamos lá para trabalhar também de acordo com o que é o nosso métier. Então, na Câmara dos Deputados, há propostas que vão ajudar a solucionar esse problema. Nós temos, por exemplo, lá a PEC proibindo decisões monocráticas de ministros do STF. É absurdo hoje que um único ministro, como aconteceu agora com a decisão do IOF, tenha mais poder do que todos os deputados federais e senadores somados com o poder da sua caneta. Eu fui o relator da PEC das decisões monocráticas lá na CCJ e ela está pronta para ter comissão especial instalada para depois ser votado no plenário. Outra, e aí eu passo a bola para o Girão, é a PEC que acaba com o foro privilegiado, que já foi votado no Senado e agora precisa votar na Câmara. Senador Girão. Nesse aspecto que o Marcel falou, vocês podem criticar e devem criticar o Senado Federal, que é um dos corresponsáveis por esse caos que o Brasil está vivendo, essa insegurança jurídica, tá? Mas esses dois projetos que o Marcel falou, esses dois, do fim do foro privilegiado, é o grande guarda-chuva da impunidade da corrupção no Brasil, assim como o fim das decisões monocráticas, os dois. O Senado Federal já votou para acabar. Então está na Câmara dos Deputados, por isso que é um dos argumentos fortes para voltar ao recesso, nesse caso da Câmara, para votar. E a boa notícia, sabe qual é? Não precisa do Lula. Não precisa o Lula sancionar, porque é proposta de emenda à Constituição, Jânio. Então, vai direto para a promulgação. A pressão tem que ser essa. Agora, tem outro projeto que é muito... assim, foi um presente de Deus ali a gente participar, que é o fim da reeleição. Vocês acompanharam o que aconteceu há 2 meses atrás? Nós conseguimos aprovar lá no Senado Federal, na Comissão de Constituição e Justiça, o fim da reeleição para o Executivo, que é espetacular, e um calendário único de eleição no Brasil, de uma forma para acabar esse negócio de 2 em 2 anos ter eleição para o Brasil. Sabe o que é que isso vai dar? Previsibilidade para você fazer uma gestão, para você poder fazer um planejamento. Agora, a grande vitória do Novo, e aí foi o Novo, fomos nós, lá no Senado, foi ter conseguido
emplacar uma emenda na última hora, que aí travou o sistema deles, porque eles queriam passar para 5 anos o mandato, ok, de prefeito, de governador, de presidente, para deputado federal, mas aí queriam passar o mandato de senador, adivinha para quantos? Chuta! 10! Como se já não fosse muito absurdo os 8 anos que nós temos hoje, né? Então, nós conseguimos emplacar uma emenda para 5 anos. E aí, no dia seguinte, Marcelo, na reunião de líderes na casa do Davi Alcolumbre, o bicho pegou. Queriam te matar. O bicho pegou. Porque chegaram para mim e para o Portinho, que é o líder do PL, que fez um destaque e nos ajudou a aprovar lá, e diz, rapaz, vocês estão avacalhando o Senado, baixando para 5 anos, ó. Quem está avacalhando o Senado aqui há muito tempo não somos nós, não. Então, eles vão ter que colocar, sabe o quê? A digital agora. Se eles quiserem aumentar, vão ter que colocar digital. Eu tenho certeza que não vão conseguir colocar digital. Então, foi uma vitória do Brasil e a gente vai aprovar, se Deus quiser, o quanto antes. Nesses últimos dias, a gente tem percebido uma discussão muito grande de diplomacia com os Estados Unidos. E nós temos uma preocupação muito grande com tudo isso. Agora, inclusive, com a questão dos vistos. O que isso impacta para o Brasil, para Santa Catarina e nessa relação internacional? Eu começo? Bom, primeiro que taxação é algo com o que o Novo não concorda. Aliás, nós somos contra os impostos que o Lula está botando via taxade aí todos os meses. Nós temos aí, o Gilson sempre repete, cada 37 dias um novo imposto que o Lula coloca na população. Então, nós somos contra imposto, certo? E contra taxação também internacional, porque no fundo quem paga é a nação como um todo, é o cidadão, o consumidor, tanto brasileiro como americano. Agora, a gente precisa entender como essa situação escalou até aqui. O Donald Trump é como ele é, ele usa essa política da taxação e o governo Lula, tempo para se preparar, porque estavam todos os países sendo taxados, os anúncios sendo feitos, e em vez de se preparar e negociar, o ministro das Relações Exteriores mandou uma carta, ele respondeu isso para mim na Comissão de Relações Exteriores e nunca foi respondido pelo secretário de Estado Marco Rubio, e o STF, logo depois da eleição do Trump, os ministros, segundo a jornalista da Folha de São Paulo, Mônica Bergamo, estavam fazendo piada sobre quem perderia o visto primeiro depois da eleição do Trump. Aí, como o Deltan falou num tweet ontem, né? Como o Trump ficou na dúvida sobre quem perderia o visto primeiro, decidiu tirar de todos ao mesmo tempo. Com exceção de um ou dois. E dos familiares. Nós chegamos numa escalada de uma tensão com os Estados Unidos, que é o país com o qual nós mantemos relações diplomáticas desde 1824, desde a nossa independência. Não sei se todos sabem, foi o primeiro país do mundo a reconhecer a independência do Brasil. Nós temos uma relação histórica de parceria. E o Lula decidiu declarar guerra aos Estados Unidos numa manifestação, a CNN Internacional, e depois manifestação na televisão, quando diz que se o que aconteceu no Capitólio, lá no 6 de janeiro, nos Estados Unidos, tivesse acontecido no Brasil, Trump estaria preso. Vocês imaginam como Trump se sente ouvindo uma coisa dessa? Então é pura inabilidade política, diplomática do Brasil e o autoritarismo do STF. Eu não desejo mal para ninguém. Eu não desejo mal para ninguém. Agora, quando se estende o visto para os familiares do ministro do STF, isso aqui não é quase nada. Ter que sair lá dos Estados Unidos um familiar ou não poder entrar mais para ir na Disney ou onde quer que seja, não é nada comparado a famílias de pessoas que passaram 2 anos presas por não terem feito, em muitos casos, nada, ou ter pichado com um batom numa estátua que apagou no dia seguinte. Então é esse tipo de arbítrio, de autoritarismo contra cidadãos americanos que o Donald Trump está agora sancionando. E como vamos sair disso? Essa é a grande pergunta que o Brasil todo está se fazendo. E é por isso que o Novo tem papel fundamental nessa história e a gente está para colaborar
e para achar saídas. E para mim, as principais são por meio do Congresso Nacional. Votar anistia e anulação dos processos, instalar a CPI do abuso de autoridade na Câmara e fazer o impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal, porque não dá mais para aguentar. O Brasil está passando... A gravidade do momento é muito importante que a gente tenha consciência. O Brasil está passando pelas dores do parto. Esse momento é chave. Vai nascer coisa boa, eu não tenho dúvida. A gente espera que seja tudo na paz, tudo tranquilo. Por isso que o Congresso precisa agir. Por isso, Marcelo, que as pessoas precisam ir para as ruas para que volte esse recesso e a gente possa votar isso. Eu acho que a pressão vai ser decisiva. Eu notei na última sessão o Hugo Mota e o Davi Alcolumbre muito incomodados com a história do veto, do aumento de deputados, com o acerto do Lula, talvez o único desse governo. E nós pressionamos muito para que ele vetasse aquela vergonha do aumento de deputados. Agora, ali foi uma ducha de água fria no Centrão. O Centrão é um problema grave, mas também pode ser a solução no momento que a gente está, do Brasil. Então, por isso a mobilização é tão importante nesse momento. Você sabe o que é que deixa o meu coração apertado e preocupado? Porque não se trata de uma guerra política, de uma luta, de uma ideologia, não é isso. As pessoas, os brasileiros é que vão sofrer com essa escalada. Empregos perdidos, empreendedores com cargas paradas, apodrecendo, sem ter para onde mandar. Isso é muito preocupante. A gente não pode descansar para buscar uma solução. Esse governo não quer solução, mas o Congresso pode dar uma sinalização para os Estados Unidos de que a coisa vai ser diferente, e é isso que a gente vai trabalhar no limite das nossas forças. Muito bem. E agora nós temos uma pergunta de um convidado especial que está aqui conosco, seu Ivo Vanderlinde, ele que foi deputado federal por Santa Catarina de 87 a 91, também deputado constituinte, está aqui conosco. Aplausos para o nosso deputado federal Vanderlinde. E Marcel, Girão, o deputado, ele pergunta qual é o posicionamento da bancada do Novo em relação ao voto distrital. E também aproveita e sugere para que essa seja uma das principais bandeiras da nossa bancada lá no Congresso. Ótima pergunta, deputado. Satisfação, privilégio tê-lo aqui no nosso evento. Muito contente. Está afiliado no Novo já, não? Hoje! Aê! Quem se filiar hoje leva uma ficha autografada por mim e pelo Girão e uma foto junto para casa. Pode ser? Não é muita coisa, mas é o que a gente tem para oferecer para o momento. Deputado, que orgulho. Obrigado. Que orgulho. Isso nos faz ter certeza de que o Novo está no caminho certo e está recuperando justamente aquela esperança, aquela motivação que muita gente que já doou muito da sua vida para a sociedade perdeu nos últimos tempos. Sou um jovem de 83 anos que ainda está lutando. 83 anos e vai continuar lutando conosco, com certeza. Obrigado. E eu sou plenamente favorável ao voto distrital. Tem sido uma defesa do Partido Novo, a gente às vezes diverge de sede distrital puro ou distrital misto. Está aqui o nosso excelente deputado estadual, Matheus Cadorim, né? Salva de palmas para o Matheus, nosso deputado estadual aqui de Santa Catarina. Eu entendo que é bom porque o voto distrital. Para quem não está apresentada exatamente a ideia, é a seguinte: Santa Catarina hoje tem, Gilson, quantos deputados federais? 17? Mas hoje 16. Em lugar de Santa Catarina eleger todos os 16 deputados com votos em todo o estado de Santa Catarina será dividida, no caso do voto distrital puro, em 16 distritos. E cada um desses distritos geográficos
ou seja, Florianópolis, estou chutando, provavelmente pela população teria 2 ou 3 distritos, não sei. Outras regiões teriam vários municípios dentro de um único distrito. Cada um desses distritos elegeria um deputado. E por que eu defendo essa tese? Porque o deputado representa a população daquela região, ele está mais próximo daquela região. Porque hoje um deputado, via de regra, em números bem grosseiramente delineados, depende muito do estado, mas via de regra, recebe 80% dos seus votos, Luiz Lima, dentro de uma região geográfica muito próxima de onde ele mora, e 20% super longe. E os 20% super longe são muito mais caros sob o ponto de vista de fazer campanha política, de visitar o eleitor, de fazer a transparência necessária para falar sobre tudo que está fazendo para o seu mandato, do que os 80% na sua região. E aí ele desfoca muitas vezes daquilo que poderia fazer na sua área. Então eu sou plenamente favorável. Existe a discussão do voto distrital misto, que é dividir o estado de Santa Catarina, no caso, em vez de 16 distritos, em 8. Então ficam 8 regiões e os outros 8 deputados federais são eleitos pelo sistema atual proporcional. Assim funciona na Alemanha, mais ou menos. Eu sou a favor porque eu entendo que o político tem que estar próximo do povo. E quanto mais próximo do povo, melhor ele trabalha ou mais rápido o povo demite. É isso. E tem acaba com a autofagia dentro dos partidos. Você não disputa com os teus companheiros. Porque cada distrito vai ter um candidato por partido. Você disputa antes da eleição. Exato, vai ser o candidato. Então você disputa com outros. E outra coisa, todas as regiões sempre terão representante. Porque na falta do deputado eleito, o primeiro suplente não é lá da Conchinchina. O primeiro suplente é o segundo deputado mais votado daquela região. Não importa qual o partido. Então você acaba com o voto proporcional. O legislativo passa a ter voto majoritário e você com isso barateia a campanha, pode parar com o fundo eleitoral e o fundo partidário. Ivo, deputado Ivo, é muito simbólica para a gente que faz o Novo. O senhor está hoje entrando no partido. Isso é um sinal muito, muito forte para nós. Muito obrigado, viu? Tudo de bom. Muito bem, senador, deputado, muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado por terem vindo a Santa Catarina e, claro, sempre, sempre muito bem-vindos ao nosso estado. Deus abençoe, pessoal. Ótimo evento para nós.